meus amigos, tudo bem? Bom, esse aqui é mais um vídeo da OPS, da Operação Política Supervisionada. Diferentemente dos outros vídeos, eu não vou mostrar nenhum podre de político, nenhum contrato mirabolante com empresas e políticos, não vou denunciar ninguém, muito pelo contrário. Eu estou aqui para transmitir uma informação bastante importante para quem vai votar agora em outubro. E vai ser da seguinte forma, eu vou fazer 2 vídeos. Este vai ser o primeiro vídeo, na semana que vem eu faço o segundo vídeo. Neste primeiro vídeo eu vou passar para vocês 7 dicas. No outro vídeo, 8 dicas, totalizando as 15 dicas da OPS para quem vai votar. Mas antes de mais nada, quero passar uma informação que acredito que muitas pessoas ainda não sabem. Nós vamos votar este ano, a eleição vai ser no dia 5 de outubro e havendo o segundo turno, dia 26 de outubro. Nós vamos votar para presidente da República e seu vice, para governador de estado e seu vice, vamos votar também para deputado estadual, deputado federal e senador. E logo vão começar os horrendos horários políticos gratuitos na TV. E ali você vai ver, meu amigo, coisa do Arco da Velha, tem... Aliás, muitas vezes parece até programa humorístico. Nos horários políticos você vai ver gente fazendo promessas mirabolantes, aquelas coisas estranhas, vai ouvir pessoas que já foram eleitas dizendo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Bom, isso tudo você vai entender direitinho nas 15 dicas, se você deve considerar ou não. Bom, então vamos para a primeira dica. Quem são os candidatos que estão me pedindo votos? É óbvio que a primeira coisa que você precisa saber é justamente quem são os candidatos que estão disputando o seu voto. E a maneira mais simples de encontrar, de descobrir, é acessando o site do TSE. Você está vendo aí na tela. Agora, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, as informações ainda não estão completas. Mas assim, você vai acessando a cada semana para ver as atualizações que serão atualizadas sempre que tiver necessidade, mas nunca deixe de acessar. Mas lembre-se de uma coisa sempre, os candidatos não são só aqueles que aparecem na televisão, tá? Tem muita gente atrás do seu voto e muitas vezes acontece das pessoas que estão pedindo o seu voto que não aparecem na TV são melhores do que aqueles que aparecem na TV. Então grave muito bem isso, tá? A segunda dica: as promessas. Não acredito em promessas mirabolantes e muito menos naqueles que falam que vão fazer infinitas coisas, sabe? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não dá tempo, não tem como a pessoa fazer tudo, tá? E outra coisa, mais importante ainda, é você saber quem faz o que na política. Presta bem atenção. Você vai votar para deputado estadual, deputado federal e senador. Esses 3 formam o poder legislativo. Pois bem, o poder legislativo cria leis. Então, um candidato a deputado ou a senador não pode chegar e tentar convencê-lo de que ele vai construir uma creche, que ele vai construir um hospital, que ele vai construir estrada. Poder legislativo não constrói nada. O poder legislativo, ele vai criar leis que o executivo vai executar. O que um deputado estadual, federal, senador pode fazer é direcionar a verba que ele tem para determinadas obras, mas aí vai depender de autorização, enfim, de um monte de coisa, e quem vai executar é o prefeito da cidade, é o governador do estado, é o presidente da república. Portanto, deputado estadual, deputado federal e senador não constrói nada. Se ele falar que vai construir, é mentira, não vote nele. Da mesma forma, os governadores, o presidente da república não pode prometer que vai criar lei tal, que vai... Não, ele pode até pressionar para que aquela lei seja criada. Agora, ele não vai criar. Portanto, é cada qual com seu qual. Ou seja, poder legislativo vai legislar, vai criar leis e o poder executivo vai executar. Se alguém fizer a coisa inversa, não vote, ele vai estar mentindo. Dica número 3. O uso do marketing político. Os partidos políticos com maior representatividade, que geralmente são aqueles que têm mais poder aquisitivo, terão mais condições financeiras de fazer propaganda em televisão. Agora, isso não quer dizer que estes partidos são melhores do que aqueles que não têm tanto dinheiro assim. Um exemplo que eu dou para vocês é o seguinte: Ricardo Eletro, Casas Bahia, Magazine Luiza, Insinuante lá no Nordeste. Bom, são lojas gigantescas no varejo. Quando você pensa em comprar uma televisão, por exemplo, você já pensa nessas lojas. Você não pensa, por exemplo, na lojinha do Zé lá da esquina. Mas por quê? Porque a propaganda direciona a você comprar nessas empresas. Agora, isso não quer dizer que essas grandes empresas são melhores que a loja do Zé lá da esquina. De repente, a loja do Zé da esquina tem um preço melhor, tem um atendimento melhor para o mesmo produto. Portanto, preste bem atenção. Propaganda não pode ser um fator determinante para você escolher um candidato. Dica número 4. Pesquisas de intenção de voto. Apesar de dizer que há todo um embasamento científico por trás dessas pesquisas eleitorais,
Não acredito que seja muito coerente você acreditar que 1.500 pessoas possam representar a vontade de, por exemplo, 10 milhões de pessoas. E além disso, os institutos de pesquisa não são os senhores da verdade, não são os donos da verdade. Então, sempre confie desconfiando. Aliás, mais desconfie do que confie. Mas ainda que fosse verdade que esses 1.500 entrevistados representam a vontade de 10 milhões, ou ainda que os institutos de pesquisa fossem completamente idôneas e etc, etc, ainda assim, a escolha do seu candidato não pode ser dada pela preferência da maioria. Você tem que escolher aquele candidato que você acha que pode fazer alguma coisa para a sociedade, que seja para o seu estado, que seja para o seu país. Dica número 5. Em favor de quem devo votar? Quando você estiver escolhendo o seu candidato, você não tem que escolher um candidato que vai fazer o bem a você. Apenas a você. Você tem que pensar na coletividade. Ou seja, o candidato tem que demonstrar ter condições de fazer o bem para as pessoas de todo o seu estado, da sua cidade, do seu país, e não fazer uma rua que vai favorecer o seu tio que tem uma fazenda ali perto, né? Isso acontece muito no interior, principalmente nas eleições municipais, que vai abrir uma estrada ali que vai me beneficiar a fazenda do meu avô e tal. Não. Isso você tem que esquecer. Eu sei que é muito difícil, pela cultura que nós temos, às vezes é muito difícil da pessoa aceitar esse tipo de informação. Mas a informação correta é esta. Você não tem que pensar só em você na hora de votar. Você tem que pensar também na coletividade. E uma coisa muito importante, que você jamais deve esquecer também. Candidato que dá presentinho antes das eleições, fuja. Corra desses caras, porque eles estão ali fazendo negócio, eles estão injetando dinheiro para depois que forem eleitos se tornarem os grandes corruptos que nós já estamos cansados de presenciar dia a dia no nosso país. Dica número 6. Investigar a vida pregressa. Os candidatos estão se promovendo, estão fazendo alta publicidade. E é claro que eles jamais vão dizer que as coisas erradas que fizeram no passado. Na verdade, eles parecem aqueles santos esperando só a canonização. E jamais dê o seu voto a quem já esteve envolvido em escândalos financeiros, corrupção, quem esteja sendo processado criminalmente. Lembre bem, onde há fumaça há fogo. E mesmo que a pessoa esteja sendo ainda processado, o processo ainda esteja correndo, mas ele ainda não foi considerado culpado ou ainda não foi inocentado, por via das dúvidas, não vote nele. Se amanhã ou depois ele conseguir provar a inocência, tudo bem. Então, aí na outra eleição você fica livre para votar nele. Mas se ainda está respondendo alguma coisa, é aquele negócio, é aquilo que eu te falei, onde há fumaça há fogo. Então, por via das dúvidas, deixe quieto, vá votar em outro. E o mais importante, jamais, nunca, em hipótese alguma, dê o seu voto a quem já renunciou para não ser cassado. Pessoas que fazem esse tipo de coisa não merecem receber voto mais nenhum. Na verdade, merecem uma bufetada na cara. Dica número 7. Como investigar o passado do político? Existe um negócio no mundo, e obviamente aqui no Brasil, que ajuda demais a gente pesquisar o passado do político. Uma coisa que se chama internet. A mídia está presente maciçamente na internet. Então, é uma ótima fonte de informação a internet. Basta você colocar o nome do candidato no Google, que ali vai aparecer uma infinidade de páginas e você vai ler. É claro que você também não pode pegar uma única página, né, um único portal de notícias e seguir por ele. Porque a gente sabe que existem as correntes contrárias. Então tem aquele site ou aquela revista que tende mais a apoiar a esquerda, tem aquela outra que apoia mais a direita. Então você tem que ter o discernimento de saber a hora que um está falando mal para prejudicar o outro ou quando estão sendo realmente profissionais. Portanto, várias fontes de informação vão te ajudar a entender o que passou na vida dessa pessoa que está pedindo o seu voto. Além disso, você pode vasculhar os portais dos tribunais para ver se existe algum processo contra essa pessoa. Por exemplo, o STJ, que está aí na sua tela, é o Superior Tribunal de Justiça, ele julga processos, dentre outros tantos, os de governadores e deputados estaduais. Portanto, se você já está querendo votar em algum candidato para governador ou para deputado estadual, que já seja político de carreira, que já tenha sido deputado estadual, que está tentando a reeleição, ou governador que também está tentando a reeleição, no STJ é o local onde você vai encontrar possíveis processos contra essas pessoas.
O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, julga processos contra os deputados federais, senadores e presidente da República. Então, da mesma forma, se você já tem um candidato a deputado, a senador, a presidente, e você quer saber se existe algum processo e essas pessoas estão tentando a reeleição, dá um pulinho no STF, que lá você vai ver os processos contra essas pessoas. Bom, e para aqueles que se tornaram políticos agora, né, que vão concorrer às primeiras eleições agora esse ano, você pode buscar informações de processos contra essas pessoas nos tribunais de justiça e nos TRFs. Agora veja bem, é claro que cada caso é um caso, às vezes pode acontecer de um caso de uma pessoa que não era político ter parado no STJ ou até no STF, bom, enfim, isso pode acontecer. Mas de um modo geral, é dessa forma que você pode pesquisar a vida dessas pessoas. Agora presta atenção, não quer dizer que uma pessoa que tem um processo, é corrupto e tal, não vou votar nessa pessoa, não. Você tem que também ter o discernimento de entender, você tem que ler o processo, você tem que ler o enunciado do processo. Vamos supor que ele seja a pessoa que está processando outra. Então, quer dizer, ele não é o réu da história. Bem, essas são as 7 dicas de hoje, lembrando que semana que vem tem mais 8 para a gente fechar as 15 dicas da OPS, tá? Agora, antes de terminar o vídeo, eu quero pedir novamente a ajuda financeira de vocês. Aqui está o Patreon, clica lá, dê a sua contribuição mensal a partir de $2 para a operação. Você, talvez, se você é novo aqui no canal, aliás, se inscreva, tá? Se você não é inscrito, e você ainda não conhece direito, na descrição desse vídeo aqui tem alguns links interessantes para você saber o que é a OPS. Se você já conhece a OPS e ainda não ajudou financeiramente, amigo, dá uma força aí, porque você pode notar que a gente não só fiscaliza, a gente não só denuncia os políticos. Bem, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, por favor, clique no gostei, compartilhe nas suas redes sociais, dá um pulinho aqui na descrição do vídeo, lá tem a página de doações, ali você pode escolher a maneira com que você pode ajudar a Operação Política Supervisionada financeiramente. E não perca na semana que vem o vídeo com as outras dicas da OPS para o eleitor. É isso aí, gente. Muito obrigado, um grande abraço e até mais.